uma vez, boa noite a todos. Eu estava pensando agora e a gente está numa semana muito especial de celebrações. Começando ontem, Mahasamadhi de Lahiri Mahashaya. Ainda nessa semana, na quinta-feira, nós temos o aniversário de Lahiri Mahashaya. Depois, no sábado, nós temos o aniversário de Gandhi. No domingo, nós temos o aniversário de fundação do nosso Ashram Templo do Amor Divino, aqui no Brasil. E na segunda-feira, dia de São Francisco. Então, a gente tem muitas festas essa semana. Vamos aproveitar. Falando em celebração, para aqueles que participaram ontem, a gente teve um lindo encontro e reflexões sobre a vida de Lahiri Mahashaya e especialmente sobre as orientações que ele recebeu do amado guru dele, Babaji. A gente chamou isso de 10 mandamentos. Aqueles que não assistiram vão ter a oportunidade depois de assistir no nosso canal. E foi muito interessante a gente entender, e se a gente parar para pensar, todos esses mandamentos que Babaji ofereceu a Lahiri Mahashaya como instrução para ele seguir a partir de lá, naquele momento, eram referentes ao relacionamento dele com as pessoas no mundo, com o mundo. O Babaji não falou muito sobre a espiritualidade de Lahiri Mahashaya, ou quantas horas ele tinha que meditar por dia, ou ele teria que ficar em silêncio, recluso, mas ele estava preocupado como esse rio divino da Kriya Yoga chegaria da melhor maneira possível para todas as pessoas. Como as pessoas poderiam receber esse presente divino e se utilizar dele para crescer, para transformar e para trazer paz e harmonia na vida de uma maneira mais eficiente e produtiva. Esse foi o teor dos mandamentos. Então, resumidamente, volta para lá e vive no mundo. Não se isola. Se mistura com as pessoas. Mas não se afeta pela negatividade delas e ajude-as com seus problemas. Ajude com a sua luz da Kriya Yoga e mostre para elas que, na sua prática, você se tornou uma pessoa diferente e isso vai atraí-las. Pediu para frisar sempre que, mesmo um pouquinho dessa prática, como mencionado na Bhagavad Gita, pode trazer alívio para sofrimentos incontáveis, problemas. Fala sobre a regularidade, um pouquinho todo dia. Todos têm seus deveres, suas responsabilidades, mas segue. Fala sobre a perspectiva de desenvolver fé no guru, no guia, porque através dessa fé, gradualmente as pessoas começariam a ter fé na própria alma, na sua própria essência divina. E com isso elas desenvolveriam fé em Deus, porque é a mesma coisa. E com isso elas estariam rumando em direção ao divino muito mais rapidamente. Então, ele falou, se mistura, oferece a Kriya para todos que tiverem sinceridade e desejo. E ela não tem que ficar confinada para indianos ou para quem mora perto do Ganges, que ela cruze os oceanos e alcance o mundo inteiro. E para isso a gente tem que ser abertos. Então, a preocupação do Babaji, a visão dele era para as pessoas que vivem no mundo, numa vida comum e normal, não um auto-isolamento ou não viver numa caverna. Tanto que ele falou também, ensina para essas pessoas que uma condição de família ou de responsabilidade não é um impeditivo de realizar Deus, porque todos nascemos só para isso. E mostra para eles que a verdadeira caverna está dentro. É lá que é o ponto deles de isolamento, é lá que é a verdadeira reclusão. Ensina o caminho para todos. E foi nada mais do que Lahiri fez a vida inteira.
E é por isso que o primeiro escolhido foi um chefe de família. Para dar o exemplo não através de palavras. Talvez, se fosse um monge que tivesse descido da caverna e estivesse vivendo na cidade, mas como uma vida monástica, talvez as pessoas não criassem muita identidade. Falaram, tá bom, você fala que tem que ser isso e aquilo, mas você fica lá dentro do ashram. Então, ele foi o exemplo ideal para essa propagação da Kriya na nova fase. E ele foi um exemplo vivo de todos esses mandamentos que ele recebeu do mestre. Lahiri Mahashaya, quando foi transferido de trabalho e reconheceu, reencontrou o mestre dele, ele já era casado e ele já tinha 2 filhos. Depois que ele voltou desse encontro divino e ele alcançou a emancipação dele final, a realização divina, ele voltou, continuou vivendo com a esposa, continuou trabalhando, continuou passando por todos os problemas como uma pessoa comum. Teve mais 3 filhos, mas imerso no divino. Não negligenciava os deveres que ele tinha para com a família, para com a esposa, com os filhos, financeiros. Teve um monte de problema. Só para vocês terem uma ideia, o Lahiri Mahashaya é que fazia as compras para a esposa. Ela fazia a lista e ele ia comprar. E aí, ela não sabia da espiritualidade dele também, no começo. E aí, um dia ela fez a lista e o Lahiri Mahashaya saiu para fazer a compra e esqueceu da lista. E ela ficou um pouco nervosa e falou, vai trazer tudo errado, ou não vai trazer, ou vai voltar para cá e vai perder tempo. E aí, Lahiri Mahashaya foi, fez as compras, voltou e colocou os pacotes para ela e falou aqui, tá aqui o que você pediu, era isso que estava na sua lista? E ela ficou admirada, porque absolutamente tudo que estava na lista, exatamente com quantidade, com estava lá no pacote dele. Só que tinha um outro pacote, que não estava na lista. Ela falou assim, isso aqui eu não pedi na lista. E ele olhou para ela e falou, sim, mas se você lembrar bem, você esqueceu de incluir esse item na sua lista. E ela lembrou. Ela tinha esquecido de anotar. E ele sabia. Então, claro, de vez em quando ele fazia essas brincadeiras, mas ele tinha uma vida absolutamente normal em família. Não era de grandes discursos ou de muitos discípulos, sempre na casinha dele, para dar o exemplo para a humanidade. E por que eu estou falando disso? Porque aquela aula de ontem sobre os mandamentos de Babaji para Lahiri Mahashaya me fizeram refletir um pouco mais. E, por dedicação, por devoção e por entrega ao guru dele, a vida inteira dele foi só uma coisa, a aplicação desses 10 mandamentos. E desses 10 mandamentos, a vida de Lahiri Mahashaya começou a refleti-los para o mundo. E a consequência do viver de Lahiri dessa maneira, e essa preocupação para conseguir trazer a Kriya Yoga de uma maneira fácil e aplicável para todos, também trouxeram os ensinamentos preciosos de Lahiri Mahashaya. Aparentemente simples, mas muito profundos e aplicáveis para todos. E que demonstra essa meta e esse foco da Kriya Yoga, que ela é para todos. Não exige reclusão ou abandono de famílias ou de pessoas ou de funções, não, mas é a incorporação dela na sua vida. E é isso que nós vamos refletir um pouquinho hoje. Ontem foram 10 mandamentos de Babaji pela Lahiri Mahashaya. E hoje nós vamos discutir e refletir um pouquinho sobre os 5 sermões de Lahiri Mahashaya. Vou compartilhar a tela com vocês. Todos estão vendo? Quais são esses 5 sermões?
baseados nos 10 mandamentos. O primeiro dele, menospreze-se, seja humilde. Através do serviço, adoração e subordinação a Deus. E aí vocês vão pensar, puxa, logo o primeiro já é menospreze-se, que coisa! Cadê minha autoestima? Cadê meu autorrespeito? Como eu vou me menosprezar? É isso. Sai falando para todo mundo que você não vale nada, que você só tem defeitos, que sua vida é insignificante. Será que é isso, menosprezar? Minha resposta é não. Por que vocês acham que esse primeiro mandamento de Lahiri fala sobre menosprezar-se? O que isso tem a ver com as nossas vidas e o que isso poderia trazer de positivo para o nosso caminho espiritual? Alguma ideia? Muito bom. Quem a gente está menosprezando aqui? É o ego. Jesus disse na Bíblia, vocês não podem servir 2 mestres ao mesmo tempo. Ou você vai amar um e odiar outro e vice-versa. Então, o que Lahiri está falando aqui? Nós temos que cultivar humildade significa o quê? Necessariamente para a gente crescer espiritualmente, se conectar com Deus, a gente precisa diminuir nosso ego. E isso é o menosprezar. Menospreze seu ego. É que nós somos identificados com o ego. Então, por isso que ele fala menospreze-se. Se diminua. Mas lembra, se eu saio falando para todo mundo, eu sou mal, eu não valho nada, eu só tenho negatividades, eu sou um ser insignificante, desprezível. Isso não é menosprezo como o Lahiri está falando. Isso significa continuar colocando foco em você mesmo. E isso também é ego. Então, na sequência do sermão, do ensinamento, ele dá o caminho. O que significa se menosprezar? Serviço, adoração e subordinação a Deus. 3 caminhos para esse auto-menosprezo. É uma palavra forte? Sim. Mas é o que a gente precisa fazer com o nosso ego. Ele é muito valorizado. E como a gente faz? Não colocando mais foco nele, mas com estratégias. Primeira, por que serviço? Porque o serviço, chamado Seva, que a gente falou até na sexta de perguntas e respostas, ele expande a sua visão. Uma pessoa egoísta, ela olha só para ela, o que eu preciso, quais são as minhas necessidades, como o mundo pode me ajudar, o que vai vir para mim hoje. Mas quando uma pessoa começa a servir, ela olha diferente. O que aquela pessoa precisa? Como eu posso ajudar o mundo hoje? O que eu posso oferecer para os outros e para a criação hoje? Então, de um olhar para você mesmo, gradualmente, um olhar expandido para o mundo. Expande o seu coração e começa a sentir que o mundo é muito maior do que a gente pensa. O mundo não é só um negócio pequeno chamado eu. Ele é muito maior. Então, o serviço é um meio natural da gente diminuir o nosso ego. Não é uma batalha e me degladiar com o meu ego. Várias vezes as pessoas perguntam, eu estou tentando matar o meu ego, eu estou tentando acabar com o meu ego. Não é esse o caminho. Eu estou tentando matar o meu ego. Esse eu quem é? O seu próprio ego. A gente tem que esquecê-lo e focar em atividades e atitudes que vão naturalmente diminuí-lo. E o primeiro é serviço. O tempo inteiro a gente pode servir. Não precisa vir no ashram para fazer seva. Não precisa dar comida para os pobres em algum lugar. Nada. Você pode servir enquanto trabalha, enquanto acorda, enquanto está com a família, enquanto está sozinho. Servir os passarinhos, servir com um sorriso, servir com escutar. É infinita a possibilidade. A gente precisa abrir nossos olhos. Então, essa é a primeira
Dica dele, sirva. E isso é um menosprezo verdadeiro. Serva. Então, servir tem a ver mais com a ação. A adoração, que é o segundo, tem a ver com o quê? A adoração aqui, ele estava falando mais como rituais. Faça seus rituais religiosos. Entoe seus mantras, faça suas orações, vá na missa, vá no templo, faça pujas. Se conecte com o divino através dessas ações ritualísticas em forma de conexão com o divino. E por que isso também menospreza o nosso ego? Por que isso diminui o nosso ego? Porque quando eu estou com a minha mente e os sentidos voltados para essas adorações, para essas atividades, eu não lembro de mim, estou lembrando de Deus. Quando eu estou orando, eu não estou orando para mim mesmo, eu estou me dirigindo para alguém. Quando eu estou tocando um sininho, acendendo um incenso, quando eu estou em frente à cruz, eu estou tirando a atenção de mim e estou levando a atenção para o divino. Então, isso também é uma maneira de tirar o foco do meu ego. E é muito lindo isso. E essa segunda parte de adoração, rituais, a primeira eu estou usando a minha ação, meu corpo, para servir. Essa segunda, eu estou usando minha mente e os meus sentidos. Eu estou falando, ou estou pensando, ou eu estou olhando para uma foto do divino, ou eu estou sentindo um cheiro de incenso, ou estou escutando um mantra. Eu estou usando meus sentidos e minha mente para me conectar com algo além de mim. Então, esse é o segundo. Usando agora a cabeça, a mente. E o terceiro, subordinação a Deus. Outra palavra a falar, não, ninguém gosta disso, eu não quero ser subordinado. Eu quero ser independente. Guruji falou, uma pessoa independente nunca é um buscador espiritual. E um buscador espiritual nunca pode ser independente. Então, subordinação a Deus. E o que significa isso? Significa aceitar a presença perfeita do divino nas nossas vidas em todos os momentos. Nosso ego sempre quer ter controle, domínio e autonomia sobre tudo. Mas será que ele tem? A resposta é não. Nós não temos controle, nós, enquanto indivíduos ou ego, não temos controle sobre as nossas vidas. E a gente já percebeu isso muitas, inúmeras vezes. Planejei tudo, tá tudo certo, dá tudo errado. Estou com saúde, veio de repente uma doença. Eu quis? Não. Mas eu controlei? Não. Eu amo aquela pessoa, ela morreu. E assim por diante. Então, o que significa o ato de subordinar-se a Deus? Significa aceitar que tem uma presença maior que nós, perfeita, e que sabe absolutamente como coordenar toda essa criação, como cuidar de cada mínimo pedaço dessa criação com perfeição. Isso é subordinação. É aceitar que cada momento do meu dia é perfeito pela vontade de Deus e não pela minha vontade egoísta. E gradualmente dissolver a sua própria vontade na vontade de Deus. Isso é subordinação. E a coisa mais linda, essa subordinação a gente deveria desejar com toda a nossa força. E essa terceira característica, dentro desse primeiro sermão de Lahiri Mahashaya, fala sobre coração, amor. Eu tenho que me conectar mais e mais com Deus. Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Primeira coisa. Então, se a gente pensar nessas três coisas, nós estamos integrando três componentes das nossas vidas. Serviço, mãos, servem. Adoração e rituais, mente, penso, cabeça.
E subordinação a Deus, amor por Deus e entrega a Deus, heart, coração. Então, o Guruji fala que para sucesso no caminho espiritual, a gente precisa harmonizar esses 3 Hs. Hands, head e heart. Mãos, cabeça e coração. Esses 3 têm que estar alinhados em direção à nossa meta divina. E esses 3 funcionando em direção a Deus, em tudo que eu faço, significa um menosprezo. É um menosprezo maravilhoso que a gente deveria seguir. Não se colocar para baixo nem para cima, mas esquecer um pouquinho você e olhar para os outros, para Deus e funcionar. Ficou claro? Vamos seguir com os sermões. Se alguém tiver dúvida, pode colocar e depois a gente tenta responder. Bom, vamos ver se essa tela... Pronto. A segunda, sempre faça satsanga. E como é esse satsanga que ele diz aqui? Meditar, associar-se com pessoas santas e estudo de livros espirituais. Todo o tempo permaneça imerso na alma ou em Deus. Antes da gente chegar nesse segundo sermão e refletir, eu lembrei de uma história de Lahiri Mahashaya sobre esse menosprezo. E como ele foi o grande exemplo também desse menosprezo pelo eu. Nessa conexão com Deus. Havia um discípulo cego, de nascença. E ele era já um pouco que acostumado com isso, ele aceitou. Mas um dia ele estava conversando com um discípulo de Lahiri Mahashaya, que aliás era o Sanyal Mahashaya. E o Sanyal falou para ele, você tem um mestre que é a manifestação do divino pura, que ele tem todos os poderes para te curar. Por que você não pede para ele isso? Ele falou, por que eu vou pedir isso para ele? Eu já tenho as bênçãos de ser um discípulo e de meditar. E aí Sanyal falou, mas você poderia ver as cores do mundo e perceber Deus também no mundo, na natureza. E ele convenceu o discípulo. E aí o discípulo foi, com uma certa expectativa, conversar com Lahiri Mahashaya. E ele falou, mestre, eu sei que você tem todos os poderes. Eu sei que você tem a capacidade de me curar e de me conceder a visão. Então eu vim aqui para lhe pedir. E ele olhou e falou assim, certamente não foi você que teve essa ideia, né? Alguém te mandou aqui. Mas infelizmente eu tenho que te falar uma coisa. Eu não tenho poder nenhum. Eu não posso curar você. Infelizmente. Eu posso orar por você. E aí o discípulo começou a pensar e falou assim, impossível. Meu mestre é realizado. Meu mestre tem esse poder. Por que será que ele está me respondendo dessa maneira? E aí ele parou e pensou um pouco, se curvou de novo aos pés de Lahiri e falou assim, mestre, você tem toda a razão. Você não pode me curar. Mas Deus que habita nesse seu corpo e habita de uma maneira plena na sua existência, pode tudo e pode me curar. E é para esse divino que habita plenamente em você que eu estou pedindo essa cura. E aí Lahiri Mahashaya abriu um sorriso e falou assim, volta para sua casa e meditar e você está curado. E ele conquistou a visão, ele recebeu essa bênção de Lahiri Mahashaya. E isso era um teste. Para quê? Para que as pessoas não olhassem para ele como um corpo ou como um indivíduo com uma percepção egoísta. Mas que se qualquer poder emanava dele, se qualquer bênção ou se qualquer outra característica divina, era simplesmente a manifestação do divino naquela forma. Que eles não se apegassem à forma, mas sim ao divino. Vamos voltar para o nosso segundo sermão. Todo tempo permaneça imerso na alma ou em Deus. Então aqui ele está falando de satsanga. Satsanga significa boas companhias. Mas que tipo de boas companhias ele está falando aqui? O que é esse satsanga? Meditar, desejar estar na presença de pessoas santas. Ou pessoas que têm inspiração no caminho espiritual, que vivem uma espiritualidade.
que podem te trazer inspiração através das próprias vidas delas ou de palavras. E estudo de livros espirituais, que também vão trazer ânimo, energia e disposição para a gente seguir mais em frente. Todo o tempo permaneça imerso na alma ou em Deus. Isso também é o nosso principal satsanga. Eu não preciso ter sempre uma companhia de pessoa. Talvez eu não tenha algum livro espiritual por perto. Ou talvez no momento que eu esteja na situação ou no local eu não consiga meditar. Mas como eu permaneço imerso na alma o tempo inteiro ou em Deus? Na minha respiração. Então, a minha respiração, de todos esses, é o satsanga principal. Porque ela está comigo 24 horas por dia. Eu não posso ler o tempo inteiro, eu não posso meditar o tempo inteiro, e não é sempre que eu tenho a possibilidade de me associar com pessoas espiritualmente inspiradas. Mas a minha respiração eu tenho o tempo inteiro. E é por isso que ele fala, o tempo inteiro permaneça imerso na alma em Deus. Não esquece da respiração. E esses outros três são extremamente importantes. Por quê? Por que eu tenho que buscar sempre satsanga? Esses três. Porque se eu não os busco, para onde a sua mente vai? Ela vai fazer também algum tipo de sanga, mas não é satsanga. Satsanga é um encontro com a verdade. Encontro com pessoas que convivem essa verdade. A nossa mente naturalmente vai para o lado oposto. Então, se eu não procuro colocar minha mente o tempo inteiro em satsanga, para escutar coisas espirituais e elevadas, para ler assuntos espirituais e inspiradores, e para meditar e sentir isso dentro de mim, minha mente vai para os apegos, para os desejos, para a ganância, para baixo. Então, o tempo inteiro eu tenho que buscar isso e filtrar. Como foi meu dia? Eu fiz satsanga hoje? O que eu li? O que eu escutei? Como eu usei meus sentidos? Eu lembrei da minha respiração? Eu fiz esse satsanga que meu mestre pediu? Eu estou seguindo isso? Então lembra, a gente tem que aprender a ter discernimento. Isso é extremamente importante. Que tipo de conteúdo você está trazendo para dentro da sua cabeça e da sua vida? Que tipo de companhias você está buscando? Que tipo de material você está se utilizando para absorver informação do mundo? Eles são condizentes com a sua meta de crescer espiritualmente ou não? Ele não está falando abandona todo mundo, não se relaciona com mais ninguém. A gente tem que viver. Mas essas coisas, esse satsanga vai dar o que para a gente? Vai dar uma força e uma base para que a gente consiga seguir também aquele mandamento de Babaji Palahiri de viver no mundo, misture-se com as pessoas, mas não absorva a negatividade delas. Então, esse satsanga vai tornar nossa mente cada vez mais estável no nosso caminho espiritual, cada vez mais equilibrada para não se afetar, não se absorver e não ir para sentido descendente enquanto vive no mundo. Se tornar cada vez mais inabalável pelas dificuldades e cada vez mais focada na nossa meta divina. E é por isso que satsanga é indispensável. Todos os dias a gente tem que buscar isso, pensar nisso, se alimentar disso, enquanto vive no mundo. E a gente vai se tornando cada vez mais forte. Sri Ramakrishna Paramahansa, que a gente já falou há um tempo atrás sobre ele tinha tanto ardor para ter boas companhias, para poder escutar e se inspirar, para poder falar de Deus. Só que no começo, as pessoas iam buscá-lo, iam procurá-lo, só falavam coisas do mundo. Mestre, meus negócios estão ruins. Mestre, está todo mundo doente. Mestre, eu queria mais dinheiro. Mestre, eu quero ter um filho. E aí o que ele fazia? Ele ficava com tanto desespero e ele começava a chorar igual uma criança na frente das pessoas. Deus, por que você me manda essas pessoas do mundo? Quando você vai me mandar alguém que vai querer só falar de Deus e mais nada? Manda logo essas pessoas, Deus. Depois ele ficou cercado dessas pessoas.
Satsanga. A gente tem que buscar isso. Senão nossa mente foge disso. Por isso que ele estava falando que é importante. Enquanto a gente vive no mundo, a gente vai ter que receber notícias boas, más, pessoas vão falar coisas sem noção, negatividades. Mas se eu estiver buscando satsanga, eu vou me afetar menos cada vez por isso e vou ter menos gosto para me relacionar com essas coisas. Certo? Vivendo no mundo como uma flor de lótus, vive na água, sem se afetar, sem se molhar. Claro, o segundo sermão. Isso é extremamente prático para nossas vidas. Isso é maravilhoso. Por isso que Babaji escolheu um chefe de família, para trazer essa identidade. Vamos para o próximo. Ocasionalmente, tenho discussões em grupo sobre meditação e sadhana. Uma coisa interessante, no item 2, ele falou sempre faça satsanga, que é meditar, companhia de pessoas santas ou ler. E aqui ele fala ocasionalmente, discussões em grupo sobre meditação e sadhana. Qual a diferença entre satsanga e esse discussões em grupos? Naquele anterior, nós estamos mais sedentos para absorver. Eu estou querendo me alimentar. Eu quero escutar palavras de uma pessoa inspirada. Eu quero ler sobre a vida de um mestre, sobre o ensinamento para me trazer inspiração. Eu quero meditar para sentir tudo isso em mim. E o que é aqui? Eu quero compartilhar. Eu quero falar. Eu quero discutir. Sim, aqui é sobre meditação e sadhana, assuntos espirituais. É legal, é importante, mas ele fala ocasionalmente. Porque se eu ficar só falando e falando e falando, eu me esvazio. Eu preciso absorver, eu preciso receber, eu preciso digerir e absorver. E aí eu posso compartilhar um pouco, porque nesse compartilhar também é muito saudável. Porque às vezes eu trago alguma luz para alguém que precisa, às vezes eu escuto alguma coisa. Então, no item 2, eu estou me colocando num nível um pouco mais baixo de alguém para receber um ensinamento. E aqui é mais como duas pessoas no mesmo nível espiritual, conversando e inspirando umas às outras. Mas ocasionalmente, não tanto. Por quê? Porque ficar falando muito sobre as suas experiências espirituais, sobre a sua sabedoria espiritual, também não é a coisa mais importante. Eu tenho que guardar mais o meu tesouro. Eu tenho que transformar aquilo. E aí sim, através do meu exemplo, eu consigo ensinar e um pouco de palavras. É legal discutir, mas que as nossas palavras sejam para ajudar e não para mostrar que eu sou elevado, não para mostrar que eu tenho conhecimento de escrituras, mas para algo que possa realmente ser interessante e que fez bem para a sua vida. Então, aqui ele fala de um outro ponto importante. E por que ele é importante? Porque a gente está sempre desesperado para falar. Brasileiro ou latino adora. Mais falador ainda. Se eu tiver que falar, eu tento falar de coisas inspiradoras. Se eu tiver que falar, que eu traga um pouco mais de espiritualidade para as pessoas. Se eu tiver que falar, que sejam coisas positivas, que eu pense para falar. Por isso que ele falou, ocasionalmente tenho discussões. Tenta falar menos. Você vai poupar mais energia, você vai se meter menos em enrascada. Não é ficar mudo e não falar mais nada, mas discernimento, controlar. E tentar, dentro do possível, dentro da perspectiva e dentro das possibilidades, inspirar as pessoas espiritualmente através das suas palavras. E isso vem das duas anteriores. Através do menosprezar-se, através do meditar e companhias santas e escrituras, eu vou ter a capacidade de
inspirar os outros também, através do meu exemplo e um pouco de discussão. Puxa, como está indo sua meditação? Minha meditação está indo assim. Você tem conseguido buscar pessoas que têm a mesma mente e o mesmo foco para trazer inspiração umas para as outras. Certo? Ficou claro esse terceiro? Sadhana aqui significa práticas espirituais. Então, os mestres falam, normalmente a gente tem que guardar as nossas experiências espirituais como um segredo, porque elas vão crescer e fazer parte de você. Compartilhe o que for necessário, mas vai guardando o tesouro, vai guardando o seu tesouro. Quando a gente medita em grupo, a gente normalmente discute um pouco. E o que a gente está fazendo aqui? A gente também está fazendo o nosso satsanga, a gente está fazendo discussões espirituais, então a gente está trazendo inspiração uns para os outros. Mas o mais importante é a nossa meditação. Yogananda falava, leia, estude um pouco, leia um pouco, medite bem mais e pense em Deus o tempo inteiro. Essa é a receita. Vamos seguir. 4. Não denigra qualquer nome espiritual. O que significa aqui nome espiritual? Qualquer mestre espiritual, qualquer caminho espiritual, qualquer escritura espiritual, não coloca o seu bedelho onde você não foi chamado. E isso é muito fácil. Ah, aquele caminho tem isso e tem aquilo. Aquela pessoa falou isso e aquilo eu não gostei. Aquele ashram, isso e aquilo. Eu já falei para vocês que uma vez tinha um amigo nosso que mora aqui perto e ele veio pedir, ele falou, tem uma pessoa que queria muito conhecer o ashram e conversar com você. Eu posso levá-la aí? Eu falei, legal. Uma pessoa que tem essa disposição, essa inclinação, é sempre bom ter boas companhias. E aí ele trouxe essa pessoa. E ela sentou na minha frente e falou, que legal esse ashram. E quando ela começou a falar, ela falou assim, eu já fui num outro ashram parecido com esse, e lá as pessoas eram terríveis. As palestras eram horríveis, a meditação era ruim. Ah, que bom. E aí depois eu fui para um outro, e lá você não acredita. O mestre lá responsável era uma cobra. Ele era terrível. Puxa, que bom. E outra vez eu fui numa outra organização espiritual, você não sabe, eles pareciam uns bandos de zumbis. Eu fiquei sentado, eu não abri minha boca. Ele ficou quase uma hora, fez uma lista de ashrams, organizações religiosas, pessoas espirituais que ele conheceu e todas eram horríveis. E aí, no final, ele acabou de falar e falou, então tá bom, obrigado pela companhia, obrigado pela oportunidade, e foi embora. E eu só estava pensando, eu e o ashram que eu estou aqui vai ser agora o último da lista dele. Ele deve estar indo para um próximo agora e falar, acabei de sair de um ashram que você não acredita. Aquele monge é um mudo, não falou nada. Aquele lugar é isso. Maravilha. Coletando. Não denigra. Não falem mal. Não coloquem sua atenção em outros aspectos negativos, especialmente de caminhos espirituais. Por quê? Porque o nosso karma é maior. A gente não deveria falar mal de ninguém em nenhum aspecto. Mas quando a gente está lidando com um caminho espiritual, com uma pessoa espiritual, mesmo se a princípio ela teve um tropeço ou fez algo errado, não coloca a sua cabeça lá. Porque você, primeiro, está criando um karma negativo para a sua vida. E segundo, você está absorvendo aquelas negatividades. E terceiro e o mais importante, você está gastando o seu tempo precioso, que você poderia estar em satsanga, com a sua respiração, com livros inspiradores, ou falando do seu sadhana e de Deus, ou lembrando de Deus. E você está no negativo, na sujeira. Você viu aquela pessoa que saiu na notícia? Ela fez isso, isso e isso.
que terrível. E daí, o que você tem a ver com isso? Esquece. Outro dia eu recebi uma mensagem de um amigo também, e falando assim sobre uma personalidade espiritual brasileira. Não acredito que essa pessoa está se associando com isso, com esse tipo de negócio. Você não acha isso terrível? Eu olhei, não respondi, deixei sem resposta. Não é fácil, a gente tem uma tendência para a negatividade, mas a gente deveria ter pavor disso, especialmente para o nosso caminho espiritual, porque esse ato de focar nas negatividades e espalhar essa negatividade é terrível para a nossa vida espiritual. Na verdade, ela é destruidora, porque ela é o oposto. Eu tenho que perceber Deus em tudo, e a negatividade é muito mais densa, é terrível, ela nos afunda. Então, controla a sua língua, controla a sua mente. Mesmo que for um assunto interessante, mesmo que tiver em todos os jornais, mesmo que for algo que você experienciou negativo, não sai falando. Ora para Deus, não frequenta mais aquele lugar, se for o caso, mas seguindo os sermões de Lahiri Mahashaya, não espalhe a negatividade, porque você está trazendo isso para a sua própria vida. Certo? Tanto pessoas, quanto organizações, quanto qualquer tipo de senda espiritual, quanto qualquer tipo de prática espiritual, se você não se identifica, se aquilo lá não tem nada a ver com você, não se mete, mas não fala mal. Que a gente não vire juiz, que a gente não julgue. Nossa posição não é essa. Nossa posição é se conectar com Deus, transformar nossas vidas. Se alguém está fazendo algo errado, se alguém está indo para o caminho errado, eles vão ter o acerto de contas, não com a gente. Vai chegar. Certo? Vamos para o último? Em cada ano, permanecendo afastado da família, esteja na companhia do mestre por 1 mês, 15 dias, 1 semana ou ao menos 3 dias. Quando eu estava lendo isso, eu acho que o Lahiri Mahashaya idealizou 1 mês. Ele falou, 1 mês é realmente o bom. Mas ele falou assim, eu acho que 1 mês vai ser demais para essas pessoas. Imagina como eles vão ficar 1 mês longe da família, da esposa, do esposo, dos filhos ou do trabalho. Melhor eu dar uma reduzida. Vamos baixar para 15. Ainda assim, não vou conseguir abraçar todo mundo como o meu mestre pediu. Ele pediu para expandir. 1 semana. E ele deve ter ido dormir e acordou no dia seguinte e falou, puxa, deixa eu dar a chance até para aqueles que não conseguem ficar longe 1 semana. Pelo menos 3 dias. Esse tá bom. Aí ele se convenceu e escreveu o sermão dele. Eles vão falar, mas puxa, por que afastar da família? Porque normalmente a gente está imerso nas nossas obrigações, nos nossos relacionamentos, nos nossos vínculos, nos nossos apegos. E o que acontece com isso? A gente tem isso tanto no automático, essa relação é tão intensa, que é muito, muito fácil a gente se desconectar da espiritualidade. É muito fácil isso somente externo, as nossas relações se tornarem absolutamente a nossa vida e a nossa meta, e o nosso caminho espiritual, a razão do nosso existir, começa a ficar mais obscuro, mais longe, mais gelado. Então, o que ele está falando aqui? Pega um tempinho, se desconecta de todos os seus vínculos externos e mergulha na sua meta divina. Recarregue sua bateria por completo, full. E depois volta com outra atitude, com outra energia. E siga em frente, com seus vínculos, com a sua família, com tudo. Mas tenha um break, tenha uma pausa, onde você vai poder recarregar suas baterias. E esse é um aspecto fundamental para a vida de todos nós. Ah, mas como eu vou encontrar o meu mestre? Bom, pelo menos uma vez por ano ele vem para cá. Não por causa dessa nossa querida pandemia, mas ele vem. Então, por exemplo,
Sempre que tiver a perspectiva de vocês estarem na presença do Mestre, façam um esforço para estarem. Sempre quando tiver eventos, por exemplo, no Ashram, se esforcem para vir. Aqui não é a presença física do Mestre, mas aqui é a energia porque é a morada dele. Então, isso também significa, vai no Ashram, desliga o seu celular, esquece o mundo externo e fica um pouquinho lá. Aproveita, isso é sua reclusão. Então, eu estou estendendo um pouquinho mais isso para o nosso dia a dia. Se desconecta em alguns momentos. Pega alguns dias para meditar um pouco mais profundamente. Durante o seu próprio dia, tem alguns momentos de silêncio e sua própria reclusão. Fala, durante 1 hora eu vou ficar sem falar. Eu vou ficar em silêncio. Durante 1 hora eu não quero nenhum contato, porque eu preciso sempre me conectar com o meu divino, com Deus, com o Mestre que está em mim. Então isso é muito importante. O Gurudev falava, reclusão é o preço do sucesso. Então não é abandonar, é desprezar ninguém, não é se desvincular de todo mundo, mas ter algumas pequenas pausas. E isso também vai ser extremamente saudável para todos os seus relacionamentos. Se conecta com Deus, com os mestres, depois volta com a sua bateria recarregada. Isso é extremamente importante e indispensável para todos nós. E é possível. Adapte, mas tenta ter isso na sua vida. Nessa perspectiva de estar na companhia física do mestre, ele vem para cá, ele vai para os outros ashrams, pelo mundo. Se for possível para alguém, maravilha. Façam um esforço. Mas se não, tragam isso para essa perspectiva, talvez para o ashram, ou para ir para uma igreja, ou na sua hora de oração e meditação. E o que significa se afastar da família nessas horas? Quando você determinar que aquele momento é o seu momento de comunhão com Deus, em meditação, em oração, ou leitura de um livro espiritual, naquele momento, faça um esforço para que o mundo não exista para você. Naquele momento, você não tem esposa, você não tem marido, você não tem filho, você não tem gato e cachorro, você não tem nada. Você só tem Deus. E se entrega naquele momento. Não importa, se for 5 minutos, faça por 5 minutos. Por meia hora. Mas aquele momento é só seu e de Deus, mais ninguém. Essa é a desconexão que ele está falando, para recarregar. E depois, abre a porta do seu quarto e segue. Mas que esses momentos sejam sagrados. Isso também significa estar na companhia do Mestre. Além desse sentido mais prático não, mais formal do Lahiri Mahasaya de estar na companhia do Mestre. Mas no seu dia a dia, você deve achar esses pequenos momentos também para essa reclusão. E isso vale principalmente não só para a família, mas para os nossos brinquedinhos eletrônicos. Porque o que acontece? Quando eu tenho tempo livre, eu acabei uma tarefa e vou para outra, eu não fico em reclusão. Eu não vou observar minha respiração e eu não vou me conectar com Deus e com os mestres. Eu vou ver minhas mensagens do WhatsApp. Eu vou ver se alguém postou alguma coisa no Instagram. Eu vou ver se tem uma foto nova. E quando eu vou ter tempo para minha reclusão? Quando eu vou ter tempo para me afastar um pouquinho disso tudo e me conectar com Deus? Nunca. Eu preciso. Treinem, teste. Nós vamos achar muitos momentos de reclusão durante o nosso dia. E mesmo que for 1 minuto, não importa. Eles são muito poderosos e trazem uma perspectiva e uma experiência diferente para nossas vidas. Certo? 5 sermões completamente aplicáveis nas nossas vidas, de todos. A gente precisa pensar neles. Alguém tem alguma pergunta? Puxa, e se minha esposa quiser ir junto para ver o mestre, será que eu tenho que deixá-la em casa? Ou meu marido? Não, pode levá-lo. Mas presta atenção no mestre.
A vida de Lahiri Mahasaya é maravilhosa e é exemplar. O foco hoje era mais em ensinamentos, mas as histórias da vida dele são lindas. Ele nunca abandonou os deveres dele, jamais. A meditação dele era à noite, nem a esposa sabia que ele meditava, sempre tranquilo. Sempre uma pessoa normal no mundo. A esposa dele, eu vou contar só uma história, enquanto talvez alguém coloque alguma pergunta. A esposa dele adorava ir para templos e fazer adorações. E ele não gostava de multidões, ele gostava de ficar na caverna dele. E ela insistiu tanto porque era uma celebração do Senhor Shiva. E ela queria ir para o templo, que era um templo mais importante, era maravilhoso, gigantesco. Iam ter milhões de pessoas. E ela insistiu e ele falou, tá bom, vamos. Só que aí estava tão cheio, Lahiri Mahasaya falou assim, eu vou ficar sentado aqui, você vai lá e faz sua oferenda a Shiva. Coloca os seus artigos sagrados na estátua do Senhor Shiva e eu te espero aqui fora, tá? Ela falou, tá bom. E aí ela entrou, foi lá na fila, aí tinha os artigos sagrados, cada um pega e coloca na estátua do Senhor Shiva. Quando chegou a vez dela e ela foi adorar o Senhor Shiva, quando ela olhou para a estátua, quem que era? Não era mais o Senhor Shiva, era o Lahiri Mahasaya, o marido dela. Ele estava sentado em postura de meditação no lugar da imagem, no lugar da estátua. E ela olhou aquilo extremamente assustada. E aí aquilo lá voltou depois a ser a estátua. Ela fez a adoração e voltou. E aí quando ela voltou para procurar o marido dela, o Lahiri Mahasaya, onde ele estava sentado, e ela chegou, quando ela olhou, quem ela viu? Não era mais o Lahiri Mahasaya, era o Senhor Shiva. E ela começou a entender que acho que ela tinha ganho um marido diferenciado. Ela ganhou um bônus. E ele falava, meus rituais são aqui dentro. Eu ofereço minha respiração para Deus, eu me isolo na minha caverna, e aqui dentro eu percebo Shiva, Krishna, Jesus, está todo mundo aqui dentro. Minha reunião é aqui comigo. Ele ficava na dele. Tem uma pergunta se existem livros de Lahiri Mahasaya. Ele não escreveu livros, ele escreveu os diários dele e os ensinamentos todos dele foram compilados pelos discípulos. Então, tem alguns livros, mas que não são de autoria dele. Ele nunca teve um livro escrito. São escritos de seus discípulos mais próximos e publicados. Ele tem muitos comentários de Bhagavad Gita, de Yoga Sutras de Patanjali e de outras escrituras muito importantes e fundamentais nesse caminho oriental para o divino, com a visão dele, mas ele nunca escreveu, ele nunca teve autoria de nenhum livro, tá? Vamos meditar um pouco? Fechem seus olhos, por favor. E pensem nessa figura iluminada, nessa personalidade divina de Lahiri Mahasaya. Com uma vida aparentemente normal, vivendo como cada um de nós, no mundo, mas com um grande segredo por trás. Imerso em Deus. Mostrando para cada um que não é sua condição externa, não é seu gênero, não é o seu país.
Não é seu estado físico que vai determinar o seu crescimento espiritual, mas é o seu desejo, é a sua atitude ao viver. Pensem quão maravilhoso e quão abençoados somos nós de ter a possibilidade de receber esses ensinamentos, de receber toda essa energia espiritual que veio desde Babaji, passando de mestre para mestre até chegar em nós. Concentre-se mais na respiração. Satsanga. Faça, por favor, uma inalação lenta, longa e profunda. Segure a respiração e curvem-se para frente, por favor. Exale. Respiração normal e consciente. Ó, mestre, meu ego ainda é muito grande. O tempo inteiro minha atenção está em mim. Mas eu quero mudar. Eu começo a perceber que essa é uma atitude nociva e só me traz sofrimento. Me ajuda a expandir. Me ajuda a enxergar mais a necessidade alheia e não só a minha. Me ajuda a usar meus sentidos e minha mente para te adorar, para te amar. E me ajuda a purificar o meu coração para que você habite nele. Eu me curvo fisicamente aqui, ó Deus, ó Mestre. Mas eu peço que me ajudes a curvar meu ego, minha arrogância, minha vaidade e meu orgulho. Me ensina a caminhar, me ensina a viver. Inale lenta, longa e profundamente. Segure. Sentem-se, por favor. Exale. Respiração normal. Consciente. Não se esqueça da respiração. Lembre-se do sermão de Lahiri Mahashaya. Permaneçam o tempo inteiro imersos em Deus. 24 horas Ele chama a gente. Ele respira por nós. A gente precisa se voltar para Ele. Permaneça um pouco em silêncio. Encontrem sua verdadeira sala de meditação, lá em cima, dentro da cabeça. E agora é hora da gente se afastar dos nossos familiares. Os familiares são os nossos pensamentos. Não se apegue a eles. Deixe eles virem e irem. Ignore-os, bons ou ruins. Agora é o seu momento com Deus, permanecendo na companhia do Mestre. Tente, medita um pouquinho em silêncio com leveza, com amor.
Respiração normal e consciente. Oh Deus, como é bom esse encontro. Me ensina a desejar mais esses nossos encontros secretos. Me ensina a desejar mais estar só na sua companhia, imerso no seu amor e paz. Me ensina a achar mais tempo para você durante o meu dia. Oh Deus. Me dá forças. Abre meus olhos para a sua presença. Agradecendo a Deus pela presença de Lahiri Shaya nas nossas vidas, trazendo inspiração, trazendo clareza e bênçãos, e servindo como exemplo vivo para o nosso próprio caminhar. Agradecendo a Deus também pela presença de todos vocês, por toda essa inspiração, por toda essa integração. Agradecer por essa família espiritual. Perto ou longe, nós estamos todos conectados. Tentando perceber essa presença eterna e divina da alma de Deus em cada um de vocês, em mim, em toda parte. Eu me curvo a todos vocês. Om. Amém. Obrigado a todos por mais essa oportunidade. Uma ótima semana para todos e lembra que a gente ainda tem muita celebração pela frente. Vamos continuar com a nossa caminhada. Boa semana para todos nós. Jai Guru.